Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Saudade de vocês, saudade aí do centro. Hoje eu fui convidado pela Cecília para bater um papo com vocês. Como a gente não pode estar presencialmente juntos aí, né? Se é presencialmente é juntos, né? Para bater um papo rápido, de no máximo 20 minutos aí, pra gente aquietar um pouquinho os pensamentos, né? Pra gente se desligar um pouquinho do mundo lá fora. Eu acho que não tá fácil pra ninguém, não tá fácil pra mim, não tá fácil pra vocês. Mas eu acho que ficar em casa nesse momento é o melhor a se fazer. Ficar em casa nesse momento é o melhor para cuidar da gente e cuidar dos outros, né? A gente vai voltando aos pouquinhos aí, mas sempre com muita responsabilidade, né? Então eu convido vocês aí para ficar comigo nesses próximos 20 minutos, para a gente debater um pouquinho sobre um tema aqui do Evangelho que é sede perfeitos. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a perfeição. A perfeição de Deus e a perfeição e a luta de cada um de nós para alcançar essa perfeição, tá? Então vamos fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura do livro Corações Amigos. É um livro que eu uso durante muito tempo no meu Evangelho no Lar. Ele está todo esbagaçadinho, com as páginas todas caindo, mas é um livro que me traz paz. Primeiramente, por é um livro espírita, claro, mas ele não é um livro espírita cheio daqueles perequetê, né, de falar bonito, de falar difícil. Ele é um livro que traz uma linguagem muito simples pra gente. Ele é um livro que traz reflexões do dia a dia vistas pela linguagem da doutrina espírita, tá? Então eu vou fazer uma leitura, a gente faz uma oração. Quem quiser colocar uma aguinha aí do lado, eu estou colocando a minha aqui. Tenha certeza que a espiritualidade maior vai estar comigo e vai estar com vocês. E que o que é do nosso merecimento, aquele remedinho vai ser colocado dentro dessa água, para depois desse bate-papo a gente poder tomar, reconfortar o nosso corpo físico e o nosso espírito, tá bom? Eu vou iniciar uma leitura aqui, eu vou abrir a esmo, tá? Pra gente poder bater um papinho. A leitura é muito rápida, que caiu aqui, chama de pai para filho. Esse olhar maroto tanto me diz. Paro, admirado, ao vê-lo levar adiante os seus sonhos, onde me vejo refletido. Cada palavra, cada pensamento traduz a beleza de sua alma, que hoje tenta fazer sorrir uma sociedade desesperada e faminta. Não me importo com as suas verdades. Não importo que as suas verdades não são as minhas, mas sei que dos meus sonhos você nasceu. Continue a ser leal aos seus pensamentos. Bem colocados no papel, eles traduzem o seu interior, a sua vontade de abraçar todos aqueles que, através da leitura, encontram algo que os faça sonhar. Vai, filho, segue em frente. Mas além existe um mundo onde a bomba não é de chimarrão, onde os seus personagens nem chegam porque são puros demais. Um abraço, não de carinho familiar, mas de companheiro dessa grande editora chamada Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, nesse momento, vamos fechar os olhos um pouquinho, imaginar o plano espiritual. Imaginar um jardim muito bonito, onde nós estamos correndo pela grama descalços, rodeado daquelas pessoas que amamos, porém não estão mais conosco aqui no plano Terra. E de mão dadas a elas, vamos pedir ao Mestre Jesus que esteja conosco nesses minutos, que possa nos guardar, que possa
guardar a nossa mente para que nós não desviemos para nada lá fora que possa nos chamar a atenção. E que numa redoma de vidro nossa casa seja guardada enquanto nós estamos concentrados neste bate-papo. E sentindo o calor de todas as pessoas que estão com a gente, de pés descalços naquela grama, vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, se vocês conseguiram prestar atenção junto comigo nessa leitura, trata-se de algumas palavras de um pai que está vendo o filho deixar a casa. Vamos fazer um paralelo com o momento do nosso reencarne, com o momento que nós descemos para a Terra. Vamos imaginar que lá em cima existem muitos espíritos, muitas pessoas que nos amam, que sempre dizem pra gente, que sempre se preocupam pra gente e dizem os melhores conselhos pra gente. Que vê um filho deixar o lar para ir se aventurar lá fora. E foi isso que aconteceu conosco. Nós viemos nos aventurar lá fora. Quem é mãe, quem é pai, talvez já tenha passado pela difícil e doloroso momento de ver o seu filho deixar a casa. Seja porque vai construir uma nova família, seja porque vai viver novos caminhos lá fora, em outro país, por N motivos. Mas quem é pai e quem é mãe já viveu esse triste momento, que é triste para o pai e para a mãe, mas é feliz para o filho que vai em busca da vida dele, que vai em busca da liberdade dele. E foi assim que nós viemos para essa terra, né? Nós nos desgarramos dos braços do Pai, dos braços da nossa família espiritual e viemos nos aventurar mais uma vez aqui no planeta Terra, com a graça de Deus. E como foi? Como será que foi esse momento que nós deixamos a pátria espiritual? Quantos e quantos não nos olham lá de cima? Quantos são o que nos protegem pelo pensamento, pela nossa intuição? Quantos não são o que nos protege através da casa espírita? Através dos nossos sonhos? Quantos e quantos nós não deixamos lá em cima para nos aventurar aqui embaixo? E todos nós viemos aqui em busca de uma única coisa, de evolução moral e evolução espiritual. A doutrina espírita ensina pra gente que ser perfeito é uma atribuição, é uma característica de apenas uma pessoa que pisou na Terra. Essa pessoa é chamada Jesus. Mas Jesus Cristo, quando andou pela Terra, ele nos deixou todos os ensinamentos necessários para que possamos um dia chegar ao Pai, que é Deus. Jesus Cristo nos ensinou 2 mandamentos principais. Primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Vocês já pararam para pensar que se nós tivermos na nossa cabeça
esses dois pensamentos, esses dois mandamentos, nós não precisamos nem pensar nos outros mandamentos ditados na tabuleta de Moisés. Por que eu estou falando isso para vocês? Pensem comigo. Vamos pensar nos outros mandamentos. Não cometereis adultério. Se você ama o próximo como a ti mesmo, a sua esposa, o seu esposo, você não vai cometer adultério. Porque aquilo que você não quer para você, você não vai desejar para o outro, você não vai fazer para o outro. Certo? Não matarás. Não preciso nem falar, né? Não furtarás. Aquilo que você não quer para si mesmo, você não vai fazer com o outro. Então, pessoal, se nós tivermos esses dois mandamentos na nossa mente, a gente vai viver uma vida, eu não digo tranquila, porque nós já trazemos algumas provas que nós precisamos passar aqui nessa terra e algumas expiações kármicas também. Mas se nós tivermos esses dois mandamentos na nossa mente, a gente não vai arranjar perrengue para a nossa vida nessa encarnação. A gente não vai atribuir mais karmas para a próxima. A gente veio aqui para evoluir, para aprender. Então, esses dois ensinamentos vão ser exímios contribuidores para a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Aí um capítulo no Evangelho diz o seguinte: sede perfeitos. Mas poxa, Willy, você acabou de falar que o perfeito é só Jesus Cristo, só foi Jesus Cristo, é o único que atingiu a perfeição. Mas todos nós aqui estamos em um degrau na caminhada evolutiva. Outros estão um pouquinho acima, outros um pouquinho abaixo, mas independente do degrau, todos nós estamos nessa escadinha. Certo? Se nós tivermos em nosso coração o seguinte: eu estou aqui no meu degrauzinho. Tudo que eu não quero nesse rolê é voltar para trás. Certo? E tudo que eu não quero nesse rolê é perder a oportunidade de subir. Então vamos colocar em mente que nós não podemos fazer duas coisinhas: ficar onde nós estamos e retroceder. O Espiritismo ensina também que ninguém retrocede. Mas desculpa, no meu pouco entendimento, quando você perde a oportunidade de crescer, você está dando um passo para trás. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida aqui na Terra. Você vai numa entrevista de emprego, tá? Você fala um monte de besteira lá e você sai de lá com aquele pensamento: nossa, certeza que eu não vou ser contratado, porque eu não dei o meu melhor, eu estava com o pensamento longe, eu falei besteira. Poxa, então você perdeu a oportunidade de conquistar um bom emprego porque você não estava concentrado, porque você deixou-se influenciar por pensamentos ruins. Ou seja, você perdeu. Aquele que não ganha, ele perde, pessoal. O ganhar na coisa boa, tá? Não na competitividade, não é isso que eu estou falando. Mas aquele que deixa de conquistar algo, ele está perdendo. Ele está perdendo a oportunidade de ter algo que ele não tem. Ele está perdendo a oportunidade de ser melhor. Então, na nossa caminhada evolutiva, voltando lá no início da conversa, quando todas aquelas pessoas tivemos de nos desgarrar do plano espiritual para vir aqui para baixo, que nos foi ofertada por Deus essa oportunidade de crescimento, se nós não aproveitamos essa oportunidade,
nós vamos ficar naquele degrau. Aquele degrau vai ser o limite pra gente. Só que nós temos de ter em mente que o limite pra gente tem que ser sempre acima, nunca onde nós estamos. Então, sede perfeitos. A perfeição nós não vamos atingir nesta vida, nem na outra. Talvez umas 200, 300, faço a mínima ideia de quantas e quantas vezes nós vamos ter de reencarnar para sermos perfeitos. Mas não é melhor começar desde já? Porque senão a gente vai atrasar cada vez mais esse rolê aí. Não é verdade? Então, pessoal, a questão do homem de bem também. Como a gente vai subir devagarzinho a nossa escadinha? Fazendo o máximo de bem que a gente conseguir. Começando por nós mesmos. Às vezes, pessoal, a gente está tão focado em fazer o bem pro próximo que a gente esquece de nós mesmos. Ah, mas isso não é egoísmo? Isso é lei de proteção. Por quê? Pessoal, quantos e quantos não estão precisando de alimento, de uma cesta básica nesse momento, porque está sem trabalhar, porque está em casa, porque... Várias pessoas. Talvez até alguns de nós. Certo? Mas se eu for começar a sair lá na rua, vamos arrecadar a cesta básica, na segunda, na terça, na quarta, na sexta-feira eu já tô com um monte de cesta básica, aí no sábado eu pego, vou entregar isso na casa das pessoas que precisa, aí eu vou sem máscara, eu vou fazer aglomeração com outras pessoas que vão vir receber a cesta básica, peguei o tal do vírus. E aí? Amanhã, quem vai entregar a cesta básica? Se você vai estar doente. Então, pessoal, protegendo a gente protege os outros. Eu usei esse exemplo porque é o exemplo que está aí, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que primeiro de tudo a gente tem que se proteger. A gente tem que cuidar de nós. Porque se a gente não cuida da gente, a gente não pode cuidar dos outros. Certo? Deus nos deu esse corpo de carne, de osso, para servir de instrumento para a nossa evolução. Então o que nós temos que fazer? Honrar o corpo que nos foi dado. Agradecer o corpo que nos foi dado. E cuidar do corpo que nos foi dado. Ponto. Primeiro ponto é esse. Agradecer, cuidar, gostar do nosso corpo, nos sentir bem com ele e fazer o melhor uso dele. E segundo ponto, fazer o máximo de bem que a gente consegue para com o nosso semelhante. Lembra dos 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não vamos esquecer das nossas raízes. Onde é as nossas raízes? O plano espiritual. Lembrando sempre, nós somos um espírito em uma experiência na carne e nunca o contrário. Então vamos sempre agradecer a Deus pela oportunidade de estar na carne, amando Deus sobre todas as coisas, tendo fé em Deus, tendo fé em nós mesmos, porque nós somos criados à semelhança do Pai, certo? Olha aí, mais um ponto que nós temos tudo para ser perfeitos, porque nós fomos criados em semelhança do Pai. Segundo ponto, amar ao próximo como a nós mesmos, como nós falamos já. Aquele que faz mal ao próximo está fazendo mal a Deus. Porque o próximo também foi criado à semelhança de Deus. E foi criado por Deus. Então vamos lembrar mais uma vez dos 2 mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E foi isso que Jesus veio nos ensinar quando andou aqui no plano Terra. A cumprir esses 2 mandamentos.
E aquele que não faz o bem? Não faz o mal, mas também não faz o bem. Aquele que não faz o bem está perdendo talvez a maior oportunidade da vida dele de subir o degrauzinho e ficar estacionado naquele outro degrau. Lembra da entrevista de emprego? Aquele que não faz o bem é aquele que está falando besteira na entrevista, porque deu ouvido a pensamento negativo. E ele vai ficar estacionado. Ah, mas eu também não faço mal. É o mínimo que você pode fazer, não fazer mal. É o mínimo. Mas aquele que perde a oportunidade de fazer o bem, tenha certeza que ele vai ficar estacionado. E é isso que você quer? Poxa, mas eu sou pobre, eu não consigo ajudar ninguém. Toca a campainha do seu irmão, vê se ele não precisa conversar. Pega o WhatsApp, não é? Agora é tudo WhatsApp, a gente não liga mais pra ninguém, não é? Chama aquele irmão que faz tempo que você não conversa. Oi, tudo bem? Como você tá? Você não sabe se ele tá doente. Você não sabe se ele tá com algum problema familiar. E às vezes conversando contigo ele vai ficar muito melhor. Pessoal, fazer o bem é muito simples. Cada um dentro das suas possibilidades. A gente não precisa se matar para fazer bem para ninguém. Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem. Deus nos dá a oportunidade do crescimento. Deus nos dá a oportunidade de subir de degrau. Certo? Então, pessoal, vamos ter sempre na nossa mente o seguinte: nós estamos em uma escada evolutiva. O último degrau é a perfeição. Mas essa escada a gente olha lá para cima e não enxerga o último degrau. Só que o que você quer? Demorar cada vez mais para enxergar o último degrau ou ir subindo de degrau em degrau? Pessoal, orai e vigiai, disse o Mestre Jesus. Vamos orar, vamos pedir e vamos principalmente agradecer pela oportunidade que nos foi dada. Poxa, não tenho possibilidade nenhuma de fazer o bem para ninguém nesse momento. Tem. Entra no seu quarto, fecha a porta e faz uma oração para a pessoa. A gente não imagina o bem que nós estamos fazendo, enviando boas energias para a pessoa. Você não imagina, nós não imaginamos muitas vezes o bem que nós estamos fazendo a nós mesmos quando a gente se fecha num quarto, se concentra e atrai os bons espíritos para junto da gente. A gente permite que o nosso mentor espiritual atue no nosso inconsciente. A gente permite que o nosso mentor possa estar junto de nós para nos proteger. Não posso fazer o bem para ninguém lá fora. Se fecha no quarto e faz uma oração. Você vai estar ajudando pelo menos 2 pessoas. Você e a pessoa que você está fazendo a oração. Tenha certeza disso. Nunca deixe de orar e nunca deixe de vigiar. O vigiar para não cair nas armadilhas daqueles que não querem o nosso bem. O vigiar a todo momento nós mesmos, para a gente não escorregar naquilo que é dificultoso para a gente. Ah, eu sou uma pessoa sem paciência. Eu sou, sem paciência. Então, vigia um pouquinho mais para você não perder a paciência com aqueles que te rodeiam. Cada um de nós sabe onde mora o nosso ponto fraco. Então, vamos identificar esse ponto fraco e vamos vigiar cada vez mais para a gente não cair na armadilha, para que esse ponto fraco não aflore e a gente possa subir de degrauzinho. Fechado, pessoal? Vamos vigiar essa semana, vamos orar, vamos tentar fazer o bem
Vamos tentar não fazer o mal, vigiando sempre. Ah, aquela pessoa discutiu, me xingou. Opa! Se fecha, se vigia, te xingou, para que você vai retrucar? Porque a partir do momento que você retruca, você está fazendo mal para duas pessoas, para você mesmo e para ela. Porque você está atrapalhando a sua evolução e está jogando coisa ruim nela. Então, muitas vezes o melhor é ficar quieto. Certo? Certo, pessoal? Então, pessoal, é isso. É um bate-papo rápido, tá? Pra gente não se estender muito também. Eu agradeço muito a presença. Quem não pegou o copo d'água, pega agora pra gente fazer a oração final. E eu vou convidar vocês mais uma vez para fechar os olhos, tá? Agora, pessoal, eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo mais uma vez o plano espiritual, mas não pessoas. Eu gostaria que vocês imaginassem luzes coloridas que saem lá daquele jardim bonito. E essas luzes se adentram em todos os hospitais, todos os leitos de UTI que estão nossos irmãos precisando de oração, que estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando da cura. Que essas luzes invadam o coração dessas pessoas e que o Mestre Jesus esteja junto com elas nesse momento de dor. Agora, pessoal, imagine essas luzes invadindo a casa das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos filhos que estão longe, dos nossos pais, das nossas mães que estão longe. Que essas luzes percorram todos os cômodos, tirando todo negativo, toda a energia negativa, todo o pensamento ruim da cabeça deles. E que essas luzes possam fazer uma limpeza em todos esses lares. E que por último essas luzes invadam a nossa casa. E vamos imaginar todos os cômodos dela sendo dominado pelas luzes coloridas, amarelas, azuis, rosa, vermelha, verde. E que essas luzes possam lavar todas as paredes, tirando todos os miasmas, todos os restos de brigas, de discussão, todos os pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos de preocupações que possam estar impregnados nas nossas paredes. E que tudo isso seja levado para fora, para muito longe. E agora a nossa casa se reveste de uma luz branca intensa que entra dentro do nosso coração, refletindo em nossa água, que a equipe espiritual de Dr. Bezerra, que a equipe espiritual de Jesus Gonçalves, que a equipe espiritual de todos os médicos do plano espírita possa estar junto de nós, fluidificando essa água. Todos aqueles bons espíritos que nos atendem na casa espírita possam estar junto de nós agora, neste momento. Que assim seja. Vamos pensando na Nossa Senhora e finalizar com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a nossa Mãe Maria. Pessoal, muito obrigado. Em breve estaremos juntos novamente, eu tenho certeza disso. Fiquem bem. Se alguém precisar de qualquer coisa, eu estarei aqui. Eu sei que vocês estarão aí também. Porque somos uma família e ficaremos sempre juntos. Graças a Deus.